Olá, vamos dar sequência. Estamos falando da integração neuromuscular, da fisiologia neuromuscular. E para relembrar algumas coisas, aqui nessa ilustração dos livros dos professores canadenses, ilustrando aqui que um impulso elétrico, um impulso nervoso, chega até a fibra muscular e você tem uma contração. E se essa frequência desse impulso aumentar, a força dessa contração também aumentará. Né? Um fenômeno chamado de tetania, né? Que é uma progressão dessa tetania até a tetania completa, que seria quando chega no platô. E aqui mostrando, essa ilustração do lado, mostrando a taxa de disparo e a relação da taxa de disparo com a força da unidade motora. Repare que quanto maior a taxa de disparo, mais força a unidade motora produz. Então, essa figura está ilustrando para a gente como a importância da frequência de estímulo, da taxa de disparo. Não só, primeiro mostra aqui que obviamente eu preciso fazer um potencial de ação para ter uma produção de força, mas que não é só recrutar uma unidade motora, essa unidade motora poderá produzir mais força se o nosso sistema nervoso conseguir acelerar, aumentar a frequência de disparos. Então essa é a outra possibilidade de produção de força, além do recrutamento, a taxa de disparo. Aqui mostrando uma diferença desse comportamento, tanto do recrutamento como a da taxa de disparo, para diferentes unidades motoras. Aqui, unidade motora do tipo 1, esse S de slow, e unidade motora do tipo 2x, né? FF aqui é de rápido e fadigável, né? Fast e fadigável. Então o que a gente percebe aqui? Que as unidades motoras do tipo 1, elas são recrutadas num limiar de excitabilidade mais baixo, ou seja, eu preciso de um menor drive neural, de corrente, de intensidade de corrente, intensidade de voltagem, para excitar essas unidades motoras. Enquanto que as unidades motoras do tipo 2 eu preciso de atingir um limiar de estabilidade mais alto, então preciso de um drive neural maior. E aqui a resposta da taxa de disparo. As unidades motoras do tipo 1 também aumenta a taxa de disparo, numa taxa menor, por exemplo, neste exemplo aqui, até 30 vezes por segundo, e neste caso aqui, do tipo 2, até 60 vezes por segundo. Agora, reparem uma coisa interessante, embora a gente costuma chamar as unidades motoras do tipo 1 de lenta, slow, e as do tipo 2x de rápida, é na comparação de uma com a outra, porque 30 vezes por segundo, no caso da slow, é bem rápido. Imagina, uma frequência que algo acontece 30 vezes num segundo. Então é só para, quando a gente fala slow ou lenta e rápido, é na comparação de uma com a outra, porque de fato a outra é muito mais rápida do que essa de cá. Tá? Aqui é só uma questão de uma medida relativa. O mais importante para a gente é aqui entender que o limiar de estabilidade para o tipo 1 é mais baixo e responde à taxa de disparo, chega a um platô com uma taxa de disparo menor do que as do tipo 2, que tem um limiar de estabilidade mais alto e responde com taxas de disparo maiores, né? Aqui 60 vezes por segundo, mas tem na literatura maior do que isso, 100 vezes por segundo, por exemplo. Essa figura aqui é uma figura que vale a pena a gente dedicar um tempo, que ela é muito interessante. Vamos lá.
Primeiro, eu tenho aqui no eixo Y o número de unidades motoras recrutadas, de 0 colocado em percentual, 0 a 100. E embaixo a máxima, a contração voluntária máxima, né? No inglês aqui, contração voluntária máxima, também colocado em percentual. E eu tenho dois tipos de comportamentos aqui. Eu tenho o músculo sóleo, caracterizado por esse comportamento dessa linha tracejada, e esses músculos que têm um comportamento parecido, o tibial anterior, o deltoide e o bíceps. Então vamos ver que coisa interessante aqui. Olha, repare que para produzir 50%, isso aqui, claro, é uma ilustração, para ter uma ilustração média, né? E mas para produzir 50% da contração voluntária máxima, esses músculos precisaram chamar aproximadamente 80% das unidades motoras. Então, foi necessário 80% das unidades motoras para produzir 50% da força. Então, falta 50% de força ainda, e eu só tenho 20% de unidades motoras. E esses 20% de unidades motoras serão capazes de produzir os outros 50% de força que eu estou precisando. Eu vou explicar daqui a pouco por quê. Vamos ver o sólio. O sólio já tem um comportamento diferente. 50%, para produzir 50% da força, ele chamou aproximadamente pouco mais de 50% das unidades motoras. E para completar o resto, mais 50%. Vamos entender o primeiro caso aqui. O que está acontecendo aqui? Por que para produzir 50% da força eu precisei de 80% das unidades motoras? E mais importante, mais interessante, por que só 20% das unidades motoras foram capazes de produzir os outros 50% de força? A explicação está no tamanho das unidades motoras. O que acontece? Esses 20% de unidades motoras que sobraram são, em sua maior parte, talvez totalmente, unidades motoras do tipo 2x. Essas unidades motoras, elas são maiores, ou seja, cada motoneurônio inerva muito mais células. Então, quando eu estou falando em número de unidades motoras, eu não estou falando no número de células. A unidade motora é uma coisa, célula é outra coisa. Então, unidade motora do tipo 1 significa que ela tem predominantemente células do tipo 1, com características lenta e outras características que a gente vai falar mais à frente. E as do tipo 2, as unidades motoras do tipo 2 têm células do tipo 2 com as características desse tipo de fibra, que a gente vai falar mais à frente, predominantemente. Então, esses 20% que sobraram aqui, em número de unidades motoras, e em número de célula, não será tão diferente assim, porque elas são unidades motoras maiores. Então, essa é a primeira explicação. No caso do sólio, o sólio é um músculo que normalmente tem perto de 90% de unidades motoras do tipo 1. Então, ele é um músculo bem homogêneo, então ele é quase completamente do tipo 1. Então, é esperado que isso aqui não mude muito, ou seja, toda a força dele será produzida na maior parte por células do tipo 1, já que por unidades motoras do tipo 1, porque a maior parte das unidades motoras é do tipo 1. Esse é um primeiro ponto muito interessante nessa figura. O outro ponto muito interessante nessa figura é isso aqui, ó. Repare que para produzir aproximadamente, estou falando valores aproximados, 70 e pouco, 80%, acho que 80%, enfim, aproximado, 70 e pouco, 80% da força máxima, já foi necessário recrutar 100% das unidades motoras. Então, essa figura está dizendo para a gente que para esses músculos, e não só esses, outros também, quando você vai realizar uma ação que representa 70%, 80% do máximo, você já seria obrigado a chamar todas as unidades motoras. Isso já explica, em parte, por que a gente não precisa trabalhar com a máxima carga para obter, por exemplo, ganhos relacionados à força e hipertrofia, porque com 70%, 80% da força, eu já estou chamando 100%
das unidades motoras. E a outra coisa que é bem legal é isso aqui, ó. Bom, se eu já chamei 100% das unidades motoras, e esse 100% produziu em torno de 80% da força, o que será capaz de produzir o restante, se eu já chamei todas? Bom, o que será capaz de produzir o restante de força é o segundo fenômeno, que é a taxa de disparo, ou seja, como que essas unidades motoras que foram chamadas aqui darão conta desse restante de carga? Pelo aumento da taxa de disparo. Então, as unidades motoras, o sistema nervoso, em particular o córtex, vai aumentar a taxa de disparo para produzir mais força. Isso é bem claro aqui. No caso do sólio, como as unidades motoras são principalmente do tipo 1, isso também aconteceu, mas numa magnitude menor do que nesse primeiro caso aqui. Então essa figura é muito interessante, que ela explica um punhado de coisa para a gente, resume um punhado de coisa. E para fortalecer isso, uma informação que está nesse artigo que eu cito daqui a pouco. Unidades motoras, esse aqui é um exemplo. Unidades motoras que inervam fibras do tipo 2x podem compreender apenas 4% das unidades motoras do tríceps braquial, mas compreender 18% do número de fibras do músculo. Então ele está dizendo que, embora o número de unidades motoras tipo 2x é só de 4%, mas o número de células que estão nessas unidades motoras representam 18%. Então essa figura tem um punhado de coisa legal. E uma é a gente não confundir. Unidade motora tipo 1 é uma coisa, célula tipo 1, tipo 2 é uma outra coisa, que a gente vai falar no decorrer aqui do curso. O artigo que eu citei, esse aqui eu cito ele várias vezes, em outras aulas também. As unidades motoras do tipo 1 são lentas, esse foi o que eu chamei a atenção ali atrás, né? São lentas comparadas ao tipo 2. Então veja, há estudo mostrando que o tempo de contração de unidade motora do tipo 1 fica entre 60 a 90 milissegundos. Então, em 60 a 90 milissegundos, a célula tipo 1 já seria capaz de contrair. Isso daria aproximadamente 16 e 11 contrações por segundo, respectivamente, se desconsiderássemos o tempo de relaxamento. Então, uma célula que é capaz de contrair de 11 a 16 vezes num segundo, ela é bem rápida. Mas a gente costuma chamar lenta comparada ao tipo 2. Né? Veja que é lenta quando comparada à unidade motora do tipo 2, cujo tempo de contração pode ser menor do que 40 milissegundos. Tá? Sempre que a gente fala em contração, a gente tem que lembrar que há também o relaxamento. Você tem um tempo de contração e um tempo de relaxamento. Isso varia um pouco entre as células, mas veja que é algo bastante rápido. Né? E o comportamento da célula não é o comportamento que a gente vê em vivo. Às vezes os alunos, né, as estudantes tentam transpor esse fenômeno para em vivo, mas não é assim. Ou seja, o comportamento de uma célula e o comportamento das células dentro do músculo é um comportamento de muitas unidades trabalhando juntas para produzir uma dada força. É mais ou menos como se você imaginasse o seguinte: imagine puxar um ônibus. Para puxar esse ônibus, aí uma pessoa, por exemplo, tem uma capacidade de produzir uma dada força numa velocidade tal. Né? Ela é capaz de produzir uma força X numa velocidade tal. Mas ela sozinha não puxa o ônibus. Aí precisa de mais pessoas, ou de repente precisaria-se de 30 pessoas, sei lá, para mover esse ônibus devagar. Apesar dessas pessoas terem, cada uma delas, uma capacidade de produzir força relativamente rápida. Ou seja, o conjunto dessas unidades de células, trabalhando ainda que rápidas,
não consegue movimentar uma carga muito pesada tão rápida como ela é, porque é uma lógica que eu mostrei lá no primeiro encontro nosso, que é uma relação que é a curva de força e carga, né? Força-velocidade, ou carga-velocidade. Quanto maior a carga, menor é a velocidade. E se você quiser aumentar a velocidade, tem que diminuir a carga. Esse é um fenômeno da própria física. Tá? Então não tenta transpor o fenômeno da célula para, por exemplo, uma rosca direta, que você não consegue fazer isso em 60, 90 milissegundos. Não consegue mesmo, porque são muitas células, por mais rápidas que elas sejam, trabalhando juntas. Por mais que elas ofereçam a aceleração delas, elas não são capazes de, sozinhas, ou de um pequeno número, transpor completamente essa velocidade para uma carga maior, porque preenche esse fenômeno da física, que é essa curva de carga, velocidade ou força, velocidade. Mas o resumo da ópera é que as do tipo, o que chamamos de tipo 1, lentas, são lentas comparadas do tipo 2. Os experimentos científicos relacionados a todos esses fenômenos da aula anterior e concluindo nessa, permitem interpretar o seguinte, que é preciso um estímulo supralimiar para o recrutamento da unidade motora, chamada lei do tudo ou nada, ou seja, eu preciso, para que uma unidade motora consiga exercer a sua ação, eu preciso que esse estímulo nervoso vença um dado limiar, que é específico para cada tipo de unidade motora, e que este estímulo, essa propagação, esse sinal que é propagado, essa corrente que é propagada, ela vença, atravesse todo o neurônio e consiga chegar lá nas unidades motoras. Então eu preciso vencer um limiar que é diferente entre as unidades motoras. As unidades motoras possuem limiar de excitabilidade de modo que estímulos elétricos de maiores voltagens permitem recrutar unidades motoras de maiores limiares. E essas unidades motoras de maiores limiares são unidades motoras maiores, normalmente tipo 2, as quais são capazes de gerar maior tensão. Então essa é uma forma da gente produzir mais força, chamando unidade motora do tipo 2, portanto o drive neural precisa aumentar para chamar mais unidades motoras. E vai vencendo esses limiares de excitabilidade de cada unidade motora. Estímulos elétricos com maiores frequências são capazes de aumentar a tensão muscular, a força muscular, sugerindo um efeito de somação em ondas. Não só sugerindo, né, isso está bem estabelecido na literatura. Esse efeito de somação sugere que a frequência de impulso nervoso é importante para aumentar a força. Então, de fato, não está no âmbito da sugestão. Isso de fato nós temos evidências diretas sobre isso. Então, a taxa de disparo também é uma forma de aumentar a força. Então, um resumo de tudo isso é o seguinte: como que eu produzo força e como gerencia-se a força? Bom, se eu quero aumentar a produção de força, eu tenho que aumentar o drive neural, aumentar a corrente, né, a voltagem, estímulo elétrico, para vencer unidades limiares de excitabilidade. Assim eu vou chamando mais unidades motoras e assim eu produzo mais força. Este é um dos caminhos. E para produzir menos força, por exemplo, levantar um lápis, eu vou só chamar a unidade, o meu drive neural será baixo para chamar só algumas unidades motoras do tipo 1, porque aí eu faço pouca força de forma coordenada. Se eu precisar levantar uma cadeira ou algo mais pesado, o drive neural aumenta, chamando mais unidades motoras para eu produzir mais força. Este é um dos caminhos. O outro caminho é que, além do número de unidades motoras, o segundo caminho de produzir força é pela frequência de disparo, a taxa de disparo. Aumentando a taxa de disparo dessas unidades motoras já recrutadas, aparentemente esse é o mecanismo, aumenta a liberação de cálcio nas células, contribuindo para uma maior produção de força. Então é assim que a gente
produz força e é assim que a gente modula a força. Pelo recrutamento, pelo número de unidades motoras chamadas e pela frequência de disparo. Tudo isso feito pelo nosso sistema nervoso, em particular o córtex motor, que é uma estrutura complexa, envolve algumas partes, não só o refinamento do movimento envolve outras partes, cerebelo, gânglios da base, enfim, e outras estruturas. Mas quando eu dou uma informação voluntária, o meu córtex vai gerenciar isso. Boa parte das coisas tem uma informação, a gente tem uma memória sobre as coisas. Então, por exemplo, você vê uma bola na sua frente, você tem uma memória pela sua história motora, suas experiências, de quanto de unidade motora será necessário. Ou seja, seu cérebro já está preparado para chamar o número de unidades motoras. Aí você tenta levantar essa bola, por exemplo, mas de repente ela não é uma bola convencional, é uma bola de medicine ball, né, com 8, 10 quilos. E você não consegue porque o seu cérebro tinha antecipado que aquela seria uma bola habitual. Mas rapidamente isso é regulado. Ele percebe por sensores na periferia que nós temos, né, mecanoreceptores, mecanosensores. Isso manda informação para o cérebro de forma rápida e o cérebro rapidamente se ajusta para chamar mais unidades motoras. Eu vou falar mais disso adiante. Unidades motoras de músculos esqueléticos, elas são fibras mielinizadas de alta a altíssima velocidade de condução. Então a velocidade de condução também é bem alta, 50, isso aqui aproximadamente, tem valores diferentes na literatura, 50 a 110 metros por segundo. Variam em relação ao limiar de excitabilidade, a frequência de impulso ou de disparo e também a velocidade de condução do impulso, como eu estou mostrando aqui. A gente vai falar essas diferenças estão principalmente em relação às unidades motoras do tipo 1 e tipo 2, que a gente vai falar da agora para frente. Então, ó, vamos falar dos tipos de unidades motoras. Devido a diferenças relacionadas à contratilidade e fadiga, as unidades motoras são classificadas em unidades motoras do tipo 1 e 2, ou alguns preferem chamar de tipo lenta, ou slow, né? Que seria do tipo 1, rápida, que seria 2A, e muito rápida, que na literatura mais antiga chamava-se de 2B, e atualmente tem se chamado de 2x. A gente mais para frente vai entender por que dessa confusão aqui que nós temos. Aí se você buscar na literatura, você ainda tem gente que chama 2x de 2b, porque, enfim, a ciência também é um exercício de convencimento e tem coisas que não se muda de um dia para o outro. Então o S vem dessas expressões, que o S é de resistente, lenta e resistente à fadiga, né? Daí vem o S. O FR é de rápido e resistente à fadiga, porque essa aqui também é outra forma de chamar, mas obviamente no inglês, né? Eu poderia traduzir isso como lenta e resistente à fadiga, rápida e resistente à fadiga, e o último caso, o FF, rápida e fadigável, ou seja, ela não é resistente a fadigas. Então é outra forma de chamar, são as diferentes formas de chamar a mesma coisa, tipo 2 ou 1, 2A e 2x, ou S, FR, FF. Tá? Aqui alguns das literaturas que eu ainda não, essa aqui que eu ainda não tinha citado, que eu comentei aqui atrás. Só deixar um tempinho aqui, senão não dá nem para vocês darem pause para caso queiram o artigo. Como acontece a modulação da força neuromuscular? Aí fazendo um resumo. Então vamos resumir aqui como que é essa modulação da força. Bom, o córtex motor, quando ele tem uma memória,
ele está preparado, ele consegue antecipar como que ele tem que responder. Então, se ele está vendo o exemplo da bola, se ele está vendo uma bola e tem que levantar essa bola, e não é só ver a bola, pelas características da bola você sabe se ela é uma bola, por exemplo, de futebol, de basquete, e aí você já tem noção do peso, se ela é uma bola de aniversário. Então, pelo pequeno movimento, pelas características disso, o nosso cérebro, a partir da noção visual do tato, já consegue interpretar. E então ele vai decidir, dependendo da carga, se for uma carga baixa, vai chamar neurônios motores de menor voltagem e que precisam de uma menor frequência, ou que respondem a uma menor frequência de estímulo, que são as unidades motoras do tipo 1, predominantemente. Então, para uma carga leve, basicamente isso que se resolve o problema assim. Chama-se apenas alguns neurônios motores, unidades motoras, que dependem de um menor drive neural e que respondem a uma frequência de estímulo menor, e elas já são capazes de vencer essa carga leve. Agora, se a carga for maior do que o esperado, aí há uma necessidade de chamar mais neurônio motor, não só, nesse caso, chamar mais, além desses neurônios, chamar outros neurônios motores maiores, com uma maior necessidade de drive neural e que responde a maior frequência de estímulo, e que são as unidades motoras do tipo 2, 2A ou 2X, que essas unidades motoras somadas a essas te permitirá produzir mais força, superar uma carga mais pesada. Tá? Então isso imaginando uma situação em que o córtex consegue antecipar aproximadamente, nunca se antecipa completamente, você tem uma percepção da força, mas sempre tem que fazer pequenos ajustes, na maioria das vezes. E esses ajustes como são feitos? Nós temos mecanoreceptores, sensores de tensão nos músculos, na pele, em várias regiões do corpo, que vão mandar informação aferente para o sistema nervoso, dizendo para ele o que está acontecendo lá embaixo. Então, na sua mão, segurando uma medicine ball, deixa eu ver se eu consigo colocar minha mão, segurando uma medicine ball, na hora que você toca a medicine ball, só de tocar, só pelas características, esse conjunto de informação já está indo lá para o cérebro e o cérebro está processando. Se você tenta levantar e percebeu uma dificuldade, e isso é percebido na periferia, eu tenho essa aferência indo lá para o cérebro e o cérebro devolvendo com o número de unidades motoras que ele entende ser necessário para vencer a carga. Então o ajuste é feito basicamente assim, um drive neural eferente, mas sempre recebendo informações, aferências para que se tenha um ajuste refinado disso. E aí as estruturas cerebrais que participam disso são muitas, né? Várias regiões do cérebro. Deixa eu ver se é aqui que eu falo. Aqui que eu dou uma sinalizada sobre isso, né? O córtex motor, por exemplo, é uma estrutura complexa que envolve uma parte mais superficial e partes mais profundas, e tem regiões pré-motoras, não só o córtex, mas antes você tem um córtex pré-motor que participa desse gerenciamento da força, da interpretação. Aí depois o córtex motor, então daqui você tem informação. Há outras estruturas que participam disso, gânglios da base, tronco encefálico. E aí você manda informação para o músculo, e no músculo eu recebo informações, linha sensorial, voltando lá para o cerebelo, que é uma estrutura importante na coordenação do movimento fino, como se fosse uma espécie de filtragem, que vai mandar uma informação para o córtex pré-motor, que faz uma pré-análise. Enfim, é um circuito muito, muito refinado e complexo, né? E curioso, essa figura que é bem legalzinha está num livro que
que não é um livro de fisiologia, é um livro muito legal. Esse professor aqui é um professor de uma universidade norte-americana, embora ele seja português, e ele tem esse livro que é um livro muito legal, que é um livro que mistura neurociência com uma ciência, uma escrita, não uma escrita científica, né? Uma escrita literária baseada nos conhecimentos, experiência desse professor, falando sobre um punhado de coisas legais, mas que basicamente envolve neurociência, tá? E esse artigo também dá uma ideia interessante sobre essa questão das aferências e eferências e como que isso é complexo. A disciplina, infelizmente, não tem tempo para a gente debater tudo isso, né, de forma particular, mas fica aqui para quem quiser se aprofundar no assunto. A ideia, se aprofundar neste assunto cerebral, não é este livro. Esse livro é legal por outras coisas. Mas, curiosamente, essa figurinha legal está lá dentro. Existe uma coisa também bem legal que vale a pena comentar com vocês. É um fenômeno chamado retardo neuromecânico ou eletromecânico, ou um delay, costuma-se inclusive no Brasil chamar isso. Há um delay, um retardo, não um retardo neuromecânico. Isso está nesse artigo que eu já citei em alguma outra aula aí também. Não está só aqui, né, mas é um artigo mais novo e eu estou colocando aqui. E é uma latência entre... O que é esse delay, nesse retardo neuromecânico? É que entre o estímulo cerebral e o sinal chegar lá na periferia e começar a produzir força, há um tempo. Esse tempo, então quando eu mando o sinal, não é já. Né? Há um tempo, é um tempo muito pequeno, mas há um tempo, é uma latência, um tempo entre o estímulo neural e o início do movimento ou da produção de força, depende do sensor que você está usando. O início do movimento articular ou da produção de força. Então, entre a sinalização do córtex e o músculo de fato começar a agir, há um retardo. Esse delay, em humanos é na casa de aproximadamente 35 a 45 milissegundos. Esse é um retardo. E a outra coisa interessante que quando eu mando esse sinal para o músculo, eu mando esse músculo, por exemplo, vencer uma carga. O músculo não começa na máxima força. Essa força vai aumentando progressivamente, num tempo também muito curto. Na casa de 100, 200 milissegundos, você vai chegar no pico da força. Mas ela começa e vai subindo. Eu vou mostrar na figura adiante. O aumento da força é gradual, mas a maior taxa de produção de força ocorre nos primeiros 250 milissegundos. Então, quando entre o sinal e o sinal chegar no músculo, há um retardo de um tanto de milissegundos. Eu cito esse artigo exatamente porque ele é em humanos. E do músculo começar a produzir força até conseguir produzir a força máxima dele, leva um tempo também. E o artigo é esse aqui, que é um artigo muito legal, recomendo a todos. Opa, deixa eu dar um tempinho aqui, senão você não consegue nem dar pause para ver qual artigo que é. Então, algo muito interessante é que a força do drive neural, que é esse cortical input, a força do drive neural produzida durante esse retardo neuromecânico foi capaz de explicar aproximadamente 60% da força isométrica explosiva máxima. O que esse artigo aqui mostrou? Ele até diz isso no título. Ó. Você é tão rápido quanto os seus neurônios motores. Ele já começa falando isso no título. A velocidade de recrutamento e a taxa e a descarga, os disparos, né, o disparo máximo dos neurônios motores determinam a taxa máxima de desenvolvimento de força em humanos. Então ele está dizendo que aquilo que acontece antes, aquilo que acontece aqui ainda no nível cortical, explica o que vai acontecer lá no músculo. Então, quando o drive neural aqui é maior e mais rápido, a força lá no músculo também será maior
e mais rápida. É isso aqui, quando é maior, quando você recruta de forma rápida e um drive neural maior, o músculo também responderá de forma mais rápida e com mais força. É isso que o artigo dele mostra. Tá? Então é isso aqui que eu estou sinalizando para vocês. Veja que quando o sinal chegou no músculo, a produção de força ela vai aumentando de forma progressiva. Quando dá, no caso deles aqui, quando deu em torno de 250 milissegundos aproximadamente, já chegou o máximo de força, o pico de força. Isso aqui é força isométrica, tá? É porque a força vai aumentando mesmo. E é isso que se chama de taxa de produção de força. A força que é produzida por unidade de tempo. E ele mostra aqui unidades motoras que foram recrutadas ainda antes de começar a produção de força, né, desse sinal para cá. Os autores desse trabalho mostraram que tanto a taxa de disparo como a velocidade de recrutamento das unidades motoras, ainda durante esse retardo neuromecânico, sem produção de força e outra coisa, se isso aconteceu lá nesse período de retardo mecânico, também não tinha nenhuma aferência, nenhum sinal vindo da periferia para cima. Então ele está dizendo que coisas que antecedem a ação e não depois da ação estão fortemente associadas com aquilo que acontece na sequência. Então essas foram as únicas variáveis que fortemente estiveram associadas com a força explosiva. E lembrando, eu já falei isso em aula anterior, explosivo, apesar de ser uma ação isométrica. Por exemplo, o voluntário que produziu, ele deu um exemplo aqui, o voluntário que produziu maior força explosiva teve início de recrutamento de unidades motoras aproximadamente 3 milissegundos, enquanto que produziu menos força demorou em torno de 16 milissegundos para começar a aparecer algum drive neural no córtex. Ou seja, reforçando o artigo aqui, parece que a explicação do melhor desempenho explosivo ocorre ainda antes de qualquer informação aferente vindo de baixo para cima, antes ainda da tarefa motora, e essa eu acho que é a novidade desse artigo, que é bem legal. Então parece depender muito do córtex motor e certamente das experiências que a gente vai tendo ao longo da vida, porque o córtex também vai se adaptando essas experiências de enfrentamento ao longo da vida. Então, por enquanto, a gente para aqui nessa aula, para não ficar absurdamente longa, e vamos dar sequência daqui a pouco, eu pelo menos daqui a pouco continuo, e vocês, obviamente, vale a pena sempre dar um descanso. Não é prudente assistir mais de 40 minutos, que cansa muito. Até a próxima.